A pessoa demora 6 anos e 3 meses para fixar o comentário. Boa noite, galáxia. Boa noite, centurião de Órion. Ai, boa noite, pessoas. Vamos esperar as pessoinhas chegarem, né, gente? Vou olhar para essa minha cara deslavada. Vocês estão bem? Vocês não podem responder, só escrever, né? É isso. A vida é assim. Até a Márcia entrou, gente. Tô chocada em Cristo agora. Isso é um verdadeiro milagre. A Márcia está na minha live. Olha isso. Entrou por acaso, vai. Ela deve ter entrado por cá. Tava perdida lá no Instagram. A Margot está ao vivo. Vou entrar. É isso. Tá aí a Mari. A Érica. Deixa eu ver quem mais. Ah, Carol. Não tá atrasada, né? O Zé. Oi, Zé. A Tayane. O Alê. Kel, Bruno. Eu quero fazer um parênteses aqui. Aí. Gente, por que as pessoas falam... Já parei com as emoções e o medo também, tá? Por que as pessoas falam que prostituta é mulher de vida fácil? Eu queria saber quem criou essa frase. E aonde que é essa profissão... Agora vocês vão falar, o que essa louca tá trazendo prostituição para uma live de mediunidade e conexão? Vocês vão descobrir já já. Por que as pessoas falam que elas têm a vida fácil? Como pode alguém achar que a vida de uma garota de programa ou de uma prostituta, sei lá que nome que as pessoas dão hoje, possa ser fácil? Porque, inclusive, tem uma série da HBO que é muito foda, chamada O Negócio, que fala disso. Só que nessa série, os caras que elas transam, os magnatas, é tudo uns caras, quando é assim, é mais ou menos feio, tudo assim, aprumado, né? Tudo cheiroso, assim, dá pra entender isso na série. Tudo bem vestido. Só que não é isso, isso não corresponde à realidade, não. Tem muito cara com queijinho no meio dos dedos do pé, que tá lá com aquele saco sujo. É triste falar isso, mas é verdade. E quando você é garoto de programa, tem muita mulher também que tá lá com cheiro de bacalhau. Então não é nada, onde te tirou que essa história de vida fácil? Não tem vida fácil nessa profissão. E onde isso entra em conexão e mediunidade. Quando você usa preservativo, você veta parte dessa troca da vril, né, que eu já expliquei em outra live, da energia vril. Porque o sêmen, ou tanto da mulher como do homem, vai fazer com que essa ligação seja mais profunda e vocês vão dividir campo eletromagnético e ali estão todos os karmas positivos, negativos, enfim. E inclusive a vivência do dia daquela pessoa. Quando voltar lá, ela vai se proteger, não vai ter essa troca de sêmen, né, que é o gozo. Ainda assim, a troca mais intensa entre dois seres humanos é o sexo. Você encosta absolutamente tudo, inclusive você trocou a saliva, também tá valendo, tá? Porque a saliva também, ela vai dar essa conexão. Quem nunca ouviu falar aquela coisa que fala que o beijo é o termômetro? Que o beijo é o que, quando o beijo não bate, o beijo não vai, você já liga na tomada ali, ó, na hora que beija. Por isso que a maioria das garotas de programa não gostam de beijar, justamente porque cria uma conexão com a pessoa. E nessa, onde você tá ali, transando com essa pessoa, se você tiver um grau de mediunidade amplificado, o teu campo é amplificado, você vai experienciar o campo eletromagnético daquela outra pessoa com muito mais intensidade. O que aquela pessoa tem? Ela tem um karma estranho? Parabéns, você trouxe ele pro teu campo. Tem gente que fica meio esquisita, depois, porque tem algumas pessoas que são meio vazias, né? Elas estão numa busca intensa tão grande, assim, de um amor, sei lá eu do que elas estão buscando, que elas ficam se relacionando com uma série de pessoas e cada uma que elas vão se relacionar, elas transam, porque agora transar e comer tá igual, beber água, sei lá, enfim. Falei em beber água, tá aqui minha garrafinha. Aí, nessa banalização do sexo, que eu também já falei em outra live, as pessoas estão cada vez mais perturbadas. E às vezes elas ficam achando que é problema de família, às vezes elas ficam achando que é problema no trabalho, às vezes elas ficam achando que é depressão. Tem zilhões de coisas que elas ficam achando, quando na verdade elas podem estar dividindo campo eletromagnético com pessoas menos felizes, porque no mínimo
você vai dividir campo áurico. Se você não chegou lá no campo eletromagnético, foi uma transa muito rápida, sei lá, daquelas de coelho, pelo menos no campo áurico, você dividiu alguma coisa. É muito complicado esse tipo de coisa. Então, quando a gente está falando de conexão, né, essa coisa que você vai tendo, quando você tem um contato físico muito intenso com uma pessoa, isso é uma coisa que vai afetar diretamente na sua vida. Agora, quando a gente está falando de mediunidade, as pessoas acham que mediunidade é só essa coisa, incorporação, psicofonia, canalização, vidência. E não. É por isso que escreveram na Bíblia as parábolas dos talentos. Não enterre talentos no fundo do quintal, né? Quem não sabe qual é a parábola, eu não vou falar ela aqui. Vamos lá procurar. Parábola dos 5 talentos. Aí, olha só. Quando você tem um dom, por exemplo, quando você tem o dom da música, isso é um dom. É uma mediunidade. Quando você tem o dom, eu já falei isso aqui também, mas eu estou reforçando, tá? Quando você tem a capacidade de se comunicar com muita facilidade, isso também é uma mediunidade. Inclusive, gente, a comunicação é uma mediunidade que a pessoa tem que prestar muita atenção, porque como ela é muito comunicativa, ela também troca muito na fala, e quando você está ouvindo alguém falar, e falando, você está jogando coisas no campo de uma pessoa e está absorvendo coisas do campo dessa pessoa. Então, a comunicação também é uma mediunidade que ela pode bagunçar o teu campo eletromagnético. Então, é muito interessante você saber sobre o que você está se comunicando, com quem você está se comunicando. Então, se você está levando um assunto muito pesado, às vezes a pessoa vem com um assunto muito pesado, eu falando, não vou nem escutar. Não vou nem escutar porque você vai vir aqui sujar meu campo eletromagnético, para quê, né? Não preciso disso. Não quero nem saber desses assuntos esquisitos aí, não. E aí as pessoas, elas às vezes ficam ouvindo, porque lá não tem que ser bem educado. Não, você tem que ouvir o que te interessa, você tem que ouvir o que te faz bem. Aí a gente vai entrar naquela coisa eu esqueci do ponto final hoje, né, gente? Só tô na vírgula. Aí você vai entrar naquela coisa da pessoa nociva. Essa pessoa nociva não existe realmente. Vão procurar em alguma live aí o que eu falei sobre isso. Mas os comunicadores, os que têm esse dom de se comunicar, eles precisam ter mais cuidado, porque eles têm um campo muito mais aberto do que uma pessoa que não tem o dom da comunicação. Então, existem várias mediunidades que as pessoas desconhecem. As pessoas desconhecem o médium empata, que nem eu sou médium empata, Sofia é médium empata. Então, existe a empatia, que é uma coisa que você escolhe exercer, e existe o médium empata, que é aquele que realmente sente o que você sente. A pessoa está com dor de estômago perto de mim, e eu começo a ficar com dor de estômago, e ela fala, a minha passou. Às vezes a pessoa entra no carro e fala, gente, eu nem estava com dor de cabeça, estou com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala, eu estava com dor de cabeça e passou. Isso é o médium empata. Então, tem várias coisas que você é, e às vezes você não sabe que é. E por que eu entrei em todo esse contexto aqui? Olha só. Tem muita gente, o Brasil ia ser a pátria, né? A pátria do evangelho. E eles falaram que teria aqui uma chuva de médiums. E quando a gente fala de chuva de médiums, a gente está falando de comunicadores, de cientistas. A gente não está falando necessariamente de videntes, clarividentes ou essas coisas. É uma série de coisas que levam a esse caminho da mediunidade. E que eles despertariam. Então tem muita gente despertando ou não despertando, acordando, mas não percebendo que isso é um despertar e para onde elas devem ir. Então vamos lá agora. Eu quero falar de um espaço, tá? Que eu frequento e vou falar por quê. Quando você procura escala Hawking da consciência, que é do David Hawking, o meu nível é o 700. Aí lá você vai ver o tanto de espírito que eu sustento na minha aura. E quando eu vou falar, alguém vai tratar o campo energético da Margot. Esse alguém tem que ter no mínimo 650 na escala Hawking de consciência. Senão ele não vai tratar meu campo. Ele vai vir para me tratar e eu vou tratar ele, como já aconteceu de eu ir em massagista
se tiver alguém para dar um testemunho aí que já sabe dessa história, e eu ficar com o corpo quebrado, porque a massagista jogou toda a energia em mim. Porque eu falei, eu não vou mais em massagista. Hoje eu vou em um massagista, porque ele aprendeu a não entrar no meu campo de energia, ele não entra no meu campo de energia. E outra, ele tem um nível muito alto de consciência, no sentido de espiritualidade. Então, ele também não causa danos para mim. Então, eu descobri um lugar onde eu consigo trabalhar o meu campo de energia e cuidar desse campo de energia, porque ele não é feito por pessoas, ele é feito por tecnologia e seres celestiais. E esse lugar, gente, é o Devalaya Ashram. Se alguém puder aí escrever o nome do lugar. Tá? Então, lá no Devalaya, tem a pirâmide de alumínio. Ela é uma pirâmide de cura espiritual. Por mais que você não tenha uma conexão na primeira vez que você vai, se você tiver chipado, que existem muitos chips, muito implante que é colocado principalmente nos médiuns que estão para despertar, é retirada, né, nessa pirâmide, essa chipagem. É uma chipagem de cura espiritual. Ela consegue te levar a um estado de meditação para aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer esse estado meditativo. E na medida que você vai frequentando, aí você pode criar conexões com as suas famílias estelares. Porque, como eu estava explicando outro dia, 45% das pessoas aqui são terráquea. 55% não são. 55% advém de outros lugares. Lá eu encontrei a casa que eu vim de Sírios, eu encontrei minha família estelar lá, e tem várias pessoas, mas tem uma coisa que as pessoas encontram lá, propósito. As pessoas começam a descobrir o propósito através da própria tecnologia dessa pirâmide de alumínio. E existe a outra pirâmide, que é a pirâmide de madeira, que é uma pirâmide para te conectar à terra, para te conectar à mãe natureza. E nessa pirâmide, ela vai cuidar mais do seu corpo, matéria, né? Doenças, coisas que acontecem dentro do teu campo material. E é uma pirâmide também que também tira a chipagem, e ela vai também pode te levar para você conhecer o seu animal do poder. Várias pessoas têm muitas conexões lá com o seu animal do poder. E esse espaço vai ter um evento, inclusive esse final de semana. Quem é de São Paulo, se puder, ela dar uma xeretada no Devalaya Ashram e fazer parte desse evento que vai ser no final de semana, porque está com preço diferenciado, vai ser só R$50, tá? Vai ter uma queima de karma na fogueira, nesse final de semana. Vai ter a pirâmide, as duas pirâmides, mas no caso você nunca pode fazer as duas, você pode fazer ou uma ou a outra. A gente sempre recomenda a primeira, que é para você fazer a tua limpeza espiritual, para depois você fazer sua conexão material com a tua matéria, com a natureza, enfim, aterrar. Agora, esse lugar quer construir uma pirâmide, agora a gente vai chegar lá, vamos descobrir sobre o que eu vim falar aqui hoje, que é uma pirâmide de alumínio, de cobre. No nosso planeta, quando os reptilianos estiveram aqui, e eles começaram a escravizar os primeiros humanos, que eram aqueles do primeiro cérebro, né, que a gente fala, o cérebro não desenvolvido, que ainda eles falaram, não, mas eles são muito burros, a gente tem que dar um jeito de melhorar esse cérebro para eles entenderem melhor. O que eles vinham buscar aqui? Eles vinham buscar o ouro, porque o planeta deles estava entrando em falência por ausência de ouro. Quando a nave deles caiu aqui, para cada nave deles tinha um detector de ouro, porque se eles encontrassem algum ponto do planeta, eles já iam lá buscar. Quando ele chegou aqui, a nave só faltou explodir, de tanto... Porque o planeta Terra, hoje ele é rico em ouro, você imagine antes, porque teve muita mineração que foi feita aqui para os minérios, a Serra Pelada, lembra da Serra Pelada? Que foi acabando com o ouro do Brasil, mas tem muito ouro por todo o planeta, na África. Antes disso, chegaram esses caras. E esses caras levaram o nosso ouro. E como os humanos era toda uma escravidão por conta do ouro, o ouro foi superestimado. E o ouro é um metal forte? Sim, o ouro é um metal extremamente forte.
Tanto que se você quiser saber se o ouro é puro, você risca o vidro. O ouro não risca o vidro. Se não riscar o vidro, é ouro. Se riscar o vidro, não é ouro. Mas deram para ele uma proporção maior do que a proporção que ele realmente tinha. Que o minério mais potente para o ser humano é o cobre. O cobre é capaz de proteger o teu campo áurico, o teu campo eletromagnético, depende da quantidade do cobre. Então, você está com um anelzinho de cobre, ele vai proteger teu campo áurico. Se você tiver com coisas mais consistentes de cobre, ele vai proteger o teu campo eletromagnético. E ele é de conexão, tanto que ele é usado em fios, né? Ele é um condutor, né? Então, o cobre, ele tanto é condutor. Existe o teu campo eletromagnético, existe o campo eletromagnético da Terra, que eu já expliquei, vocês conhecem como camada de ozônio, mas é um campo eletromagnético. E esse seu campo eletromagnético, quando é potencializado pelo cobre, ele se conecta a esse campo, que é o da Terra, né? Existem várias coisas, várias conduções que ele pode te levar quanto cobre. E nós queremos levar para o Devalaya a pirâmide de cobre. E ela vai ser colocada, porque lá no Devalaya tem uma piscina, vai ser colocada em cima da água. A primeira e maior tecnologia do nosso planeta. O JP estava aqui conversando comigo e falando: gente, você faz absolutamente tudo com água. A água transforma tudo. Ela transforma a terra em lama, transforma a água em gelo. Ela é tão inteligente que ela vira vapor para virar chuva em outro lugar. É o único dos 4 elementos que vai para 4 estados diferentes. A água salva o teu corpo, salva o corpo do animal, salva o corpo das plantas, salva a natureza. E a água, ela abre portais. Por que vocês acham que tem tantos portais se abrindo? Porque as pessoas estão fazendo mau uso da água. Estão contaminando, estão poluindo. Então, ela, da mesma forma que ela te protege de portais, ela abre portais. E por isso que hoje tem tantos portais se abrindo com tanta facilidade, pela ausência de água. No próprio ser humano, porque ele abre portais, né? O ser humano faz isso. Vão procurar em outra live, que está em outra live isso. Né? Aquele ser humano, e eu sempre falei, você vai fazer um atendimento, beba água, vai fazer apometria, beba água. Todo mundo que se trata comigo, pergunta aí, eu estou lá, eu e a garrafinha d'água. Você percebe que na live eu estou bebendo água? A água é a nossa maior tecnologia. Agora você imagine, fazer uma pirâmide de cobre e na água. Se essas 2 pirâmides que eu acabei de falar para vocês aqui é capaz de fazer o que eu falei, eu não consegui nem expressar, tá? Não consegui expressar o que as pirâmides fazem, mas ela abre muitos caminhos para as pessoas. Imaginem uma pirâmide de cobre. Porém, a pirâmide de cobre é muito cara. E para ela ser feita no Devalaya, que tem a parte social, que às vezes eles fazem a R$30 o dia, que é para atender pessoas menos favorecidas, tem que fazer muito evento lá para que o lugar consiga o dinheiro para ter a pirâmide. Que inclusive no dia 20 eu vou estar lá, a Valéria Casseb, o Marcelo Bispo, nós vamos estar palestrando nesse lugar. E esse dinheiro vai ser uma das coisas que será revertida para pretensão de construir a pirâmide de cobre. Agora, Devalaya Ashram significa casa dos deuses. Quando você chegar lá, você vai ver Shiva, Ganesha e uma série de deuses ali desenhado no lugar. O espaço é maravilhoso. Eu falei das pirâmides, eu falei do espaço, mas eu não falei das pessoas. As 2 pessoas, quando você olha para o Maurício, eu já chamo ele de minha entidade preferida. Você olha para aquele homem,
Se você não conseguir enxergar amor nele, você está com um sério problema. Que é os donos. E você percebe, e a Priscila, você percebe que essas duas pessoas, elas têm uma vontade de trazer amor para a humanidade, trazer esse despertar para a humanidade que está faltando, porque o espaço é incrível. Você vai em qualquer lugar, a pessoa cobra R$170 para alinhar chakra, fazer um alinhamento meia boca. Eles dão mais do que um atendimento, eles dão informação e dão amor. Você está perdido? Você está procurando o teu propósito? Você não consegue se encontrar, não consegue se encontrar na terapia, não consegue se encontrar no centro que você frequenta? Dê uma chance para o Devalaya. Eu duvido que lá você não vai encontrar alguma coisa, não vai tocar no teu coração. De verdade, gente. Agora a live virou propaganda? Não. Eu só faço, para começar, eu não faço propaganda. Nem de mim eu faço propaganda, tá? Vocês já viram fazendo propaganda de mim aqui? Não, né? Porque eu não faço. Eu só faço propaganda de coisas que valem a pena, porque transforma a humanidade. Eu só faço propaganda de alguma coisa que vai transformar a humanidade. Que já está na hora, né, gente? A gente chegou na era da maturidade com um monte de gente infantil. Quantos espíritos infantis... Você está falando comigo? Só um pouquinho, verdade. Foi. Aqui não tem um palco, mas ele é meu assistente de palco. Inclusive vai estar o JP. Quem quiser conhecer o João Paulo, JP, vou fazer com o JP igual o Lombardi. Quem conhece, ele conhece. Quem não conhece, não vai conhecer mais. Vai ter quem é a voz por trás da Margot. Vocês vão ter que ir na palestra para descobrir quem é. Fala alguma coisa aí, JP. Oi, gente. O JP é o cara que lê as perguntas. Quem é ele? Vão lá na palestra do dia 20 no Devalaya, que eu estarei lá. Vocês vão descobrir quem é a voz por trás de Margot. Alguma pergunta? Tem bastante gente falando. Fala, o que esse povo está falando? Eu quero escutar o que todo mundo está falando. Desde o começo. Fora os emoticons, né? A Bonnie falou, mal começou, já vem a primeira lição. É assim que é bom. Daí ela falou que você é maravilhosa. Eu devolvo o elogio. A Marci falou dependência. Dependência? Do primeiro tema, né? É, o medo. O medo, que o primeiro tema foi o casulo. A Márcia falou, demorei para provar que eu virei borboleta. Ganhei mais respeito fora do que dentro do meu núcleo. Crislene mandou um eita. O Bruno F. Dias mandou boa. A Valéria falou assim, a maioria das páginas com discurso vitimista e chamando todo mundo de tóxico, como eu odeio isso. A Crislene eu tô aqui pra falar mal de todo mundo. A Crislene falou, adoro quando você tá com a lua virada pro Jiraya. Cala a boca, Crislene, que eu tô na minha energia aí, para de ser louca. A Daniele falou, oi amor e mio. Oi, Dani. Quarentenarte mandou um nunca. Vai saber do que se trata nunca, ela mas falou que ela fez uma tese sobre o assunto, pode ser o medo, né, que foi o segundo assunto, ou não. A Aida deu oi, o Roger deu oi. Oi pra todos. A Ana PBAP mandou emoticons. A Márcia falou assim, minha mediunidade é a comunicação, me cansa, mas sempre mudo algo em alguém. Então, a gente não é pra você negar a mediunidade, né? É só pra você saber usar. Se a Márcia é a malvada? Sim. Então, ela sempre escuta eu falar, Márcia, não gaste vela com mal defunto. Não gaste energia com quem não vai valer a pena. Como eu recebo foto, né? Às vezes mandar foto pra mim, eu falo, ih, Márcia, não perde seu tempo não. Perde seu tempo não, que não vale a pena não. A Valéria falou assim, escolher o que falar, deve ser sobre alguma coisa que você falou. A Daniele falou que não tinha esse filtro, hoje ela tem. A Celinha falou, boa noite, cheguei. Será que você chegou na hora? Você chegou atrasada? A hora que você falou dos testemunhos, eu escrevi assim, testemunho, tem vários aqui. A Márcia falou, eu sei. O Negar falou, eu, na hora do testemunho. Aí a hora que você falou do Zé, a gente falou aqui o nome dele. Daí eu postei o nome do Devalaya. Aí várias pessoas falaram Devalaya. Carol falou Devalaya. Aí a Dani falou que o Maurício é um querido.
que deixou ela maravilhosa, que ela ama o Devalaya, a Pri e tudo mais. Ela mesma falou que se sente em casa, a Márcia falou que tem que ir lá. A Crisiane falou, eu fui, tirei meu chip logo de primeira, foi espetacular, tô assimilando assim. A Cris teve acho por conta do que ela vem estudando, vendendo, ela já fez ela pegou a pedra da conexão na primeira vez, que não é muito comum isso acontecer. E ela já teve um bom testemunho lá. Sabe que tem na interrogaçãozinha tem uma pergunta. Depois que terminar você faz aí, porque eu não tenho tá bom. A Márcia falou que vai, aí eu falei vamos todo mundo. O Bruno falou que queria ir, mas mora longe. A Andréia perguntou onde é. Então, o JP escreveu o nome, porque o que você faz? Quando você digita Devalaya Ashram, vai aparecer o canal do YouTube, vai aparecer o Instagram e você pode pegar o endereço. É aqui no Horto Florestal. Aí eles perguntaram se era sábado e domingo, eu respondi sábado e domingo. A Mônica falou, deu DIU de cobre. O que é DIU de cobre, Margot? DIU de cobre se é o DIU que eu tô pensando, é o contraceptivo, né? Aí quando você falou de água, o Gomes falou, nosso planeta é água. Sim, 76%. Aí você clicou na pergunta aí. Então, a pergunta ele pediu pra falar sobre... Acabou aí? Não acabou, mas você pode falar, depois eu... Não, porque eu tenho que esticar um pouquinho, porque ele pediu para falar sobre ansiedade e espiritualidade, não que uma coisa tem a ver com a outra. Aí as pessoas foram concordando muito com você sobre a água, água é vida, nosso corpo é muita água. Aí a Lili falou, a água serve como purificação, perguntou. Sim, quando você sonha com água, inclusive, né, te leva, se a água for suja, significa que você precisa ser purificado, tem vários significados do sonho com água. A Daniela falou que foi na primeira e não tem como falar, não tem palavras no Devalaya ou no Zé. O Gustavo falou, vamos fazer vaquinha, e eu falei, vamos. Eu acho que tem que fazer vaquinha. Pirâmide de cobre que vai curar meio mundo. Márcia falou várias vezes que vai. Quem? A Márcia falou várias vezes que vai. A malvada? Malvada. Mas cara de pau. Cara de pau. Márcia, cara de pau. A Andréia perguntou onde fica. Eu já respondi, né? Valéria falou classificados do amor agora pro JP. Classificados do amor. A Márcia falou chega sábado às 8, todo mundo quer ir. A Carol querida falou, Maurício e a Priscila são pessoas iluminadas. Foi a maior gratidão da vida ter ido no Devalaya, que dia 20 ela vai estar lá. Aí a Dani perguntou que horas vai ser a palestra. Então, Dani, a gente não definiu o horário ainda da palestra. A gente está definindo por conta de se vai fazer 2 turmas ou vai fazer uma palestra só. Ou se vai fazer em 2 horários. Mas a gente vai trazer bastante informação na palestra, por falar nisso. Fala. Não, é que alguém lembrou uma coisa e eu lembrei outra. O jovem que pediu para falar sobre espiritualidade e ansiedade. Às vezes a espiritualidade tem a ver com a ansiedade, mas na maioria das vezes a pessoa é ansiosa porque ela vive fora do tempo que ela precisa estar. O ansioso, ele está sempre no futuro. O ansioso, ele está sempre ansiando. E anseio é medo. Portanto, ansiedade é medo do futuro. As pessoas têm a péssima... Vamos supor, vamos falar como uma dona de casa. Eu estou aqui fazendo comida, vejo uma pilha de louça para lavar e uma pilha de roupa para colocar no varal. E meu cérebro já começa. Meu Deus, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que pôr a roupa no varal. Só que eu não consigo estar nos 3 lugares simultaneamente. Ou eu estou cozinhando, ou eu estou lavando louça, ou eu estou colocando a roupa no varal. Eu não vou estar nos 3 lugares ao mesmo tempo. O que eu faço com o coitado do meu cérebro? Dou 40 quilos para ele que ele não precisa naquele momento. Então o que eu tenho que fazer? É a dica que a gente dá para todo ansioso. Ficar aonde o seu corpo está. Aonde o seu corpo está? O que está acontecendo? Você está lavando louça? Fique lavando louça. E você está bem lavando louça? Porque você começa a não ficar bem, porque você quer estar lá na lavanderia colocando a roupa no varal. Ou a reunião. Eu tenho uma reunião amanhã às 9 da manhã. Pô, mas são 5 horas da tarde do dia de hoje. A reunião é às 9 da manhã. Qual é o teu problema? De onde que você acha que você tem que ficar preocupada? Vá dormir, criatura, para o teu cérebro ficar bom para a tua reunião de amanhã. Amanhã, que diga-se de passagem, você pode não chegar até lá.
Você pode morrer no meio da noite. Das 5 até as 9 da manhã, você pode cair da escada e bater a cabeça. Ai, que tragédia. Mas é verdade. Alguém morreu hoje. Quem morreu hoje? Galvão Bueno. Pergunta se ontem ele sabia que ele ia morrer hoje. Morreu cedo ainda. Pergunta. Aliás, se você tiver a oportunidade de perguntar para algum morto, pergunta se ele sabia um dia antes que ele ia morrer. Ou 3 dias antes. Ninguém sabe que vai morrer. Não existe um código de barra aqui com prazo de validade. Sim, não existe. A vida é um fio tênue. Soprou, o fio rompeu, você morreu. Entre aspas. Aliás, a minha palestra é sobre isso. Para quem possa interessar. A Valéria falou assim, vamos fazer uma palestra foda. Com certeza, foda e meia. A Mônica falou que gostaria de conhecer. A Andréia falou que eu estou na tríade. O Ercio falou que conhece. Conhece o quê? Provavelmente o Devalaia. O Ercio? Não? Eu não sei não, Ercio, se você conhece. Eu conheço. Bom, aí assim, a Lili falou, Margozinha, faz outra live com o tema de portais. Aí eu esqueci que a gente ia fazer uma live das músicas, lembra? Não, eu lembrei que eu vim trazer porque eu vim pra falar do Devalaia mesmo. Tá. Eu tenho live com tema de portal. Ô Lili, você tá atrasada no meu canal, meu bem. Você vai me caçar lá no canal que tem live falando sobre portais. Inclusive sobre o nosso planeta ser o mais tecnológico da história. Fique sabendo disso. Da história não, do Centurião de Órion. Carol Querido falou que fui uma vez para conhecer, nunca mais parei. A Cristiane Amaral, peguei essa live no pulo. Você já fez a pergunta do Kaká. Eu só falei pra ele assim, porque às vezes quando a tua mediunidade é adrenérgica, que é de adrenalina, qual que é a adrenérgica? É a incorporação, a canalização, aí o teu coração dispara, né? Aí você pode ter crise de ansiedade por conta da mediunidade adrenérgica. Mas normalmente os ansiosos são ansiosos por falta de gestão emocional. O Bruno falou que perguntou se o Devalaia só tem em São Paulo, porque ele está a 12 mil quilômetros de distância. Que eu saiba, o espaço deles é só aqui em São Paulo, porque foi eles que deram o nome e não tem filial. A Márcia falou que gasta mesmo, sozinha, besta, não entendi. Ali ele falou, todos temos um propósito aqui nesse plano, como saber? Então, as pessoas têm uma confusão entre um propósito e missão, mas isso eu só vou falar pro pessoal do meu curso, tá bom, gente? Vocês não vão saber. Mas propósito, todo mundo tem um único, pelo menos, evoluir. A Dani falou que o Devalaia é lá no Horto. A Aida perguntou do dia 20 que horas, a gente não sabe. A Carol Querida falou, a meta é arrecadar todo o dinheiro possível para essa pirâmide. Maurício tá aí, deu um namastê. Aê, Mauro! Só tá dando Devalaia nessa live hoje. A Márcia falou, eu aprendi isso com você, porque sofria pela agenda da semana, melhorei 40%. A Valéria falou, Eduardo Galvão, mulher. O Galvão morreu, desencarnou com 58. Então, 58 anos é uma idade que ninguém nem espera desencarnar, né? Assim, em tese, né? É jovem. Crislene falou, Margot, tem uma amiga que eu não vou contar quem é a Bia, que vive ansiosa porque tá planejando o futuro. Me ajuda aí. Meu filho, ela já faz terapia comigo, só que com 3 sessões, como eu disse pra você, a varinha de condão não existe, né? Eu preciso de mais sessões. A Mônica falou que deixou a ansiedade graças a você, nunca mais teve. Deixou parte, né? Não exagere. O Ercio falou que me conhece. Lógico que você me conhece, Ercio. O que conhece, pensei que fosse o Devalaia. Então, mas você, Ercio, tem várias pessoas aqui que não conhecem. E eu não tenho o horário da palestra, mas eu vou... A gente vai definir, na próxima live eu já devo ter. Aí eu trago. A Daniele falou que mandou a ansiedade dela pro Beleléu. De tanto me escutar falar, né? E o Maurício falou que por enquanto só em São Paulo, mas em breve estaremos pelo mundo. Principalmente se tiver colaboradores, né, gente? Porque a ideia é essa, né? A ideia, a gente quer expandir, né? Quer crescer, mas o ser humano também tem que fazer a parte dele, né? Porque eles são 2 pessoas maravilhosas, mas não consegue o milagre dos pães e dos peixes, não. Tem que ter colaboração. Aliás, eu gosto de lembrar que o milagre dos pães e dos peixes é a partilha, tá, gente? Vocês estão pensando que realmente foi toda aquela confusão? Não, mas ali estava falando da partilha. Esse é o milagre dos pães e dos peixes, né? Que é o que acontece quando todo mundo leva um pratinho para casa um dos outros nas festas de fim de ano. Ali é o milagre dos pães e dos peixes. Você chega lá com um pratinho, come para um caramba,
Ainda leva para casa. O que é isso se não é o milagre dos pães e dos peixes? Vamos fazer o milagre dos pães e dos peixes no Devalaya. Vamos despertar a gente, né? Vamos ajudar as pessoas a encontrarem a sua caminhada, a se encontrarem. Porque ainda tem isso, né? As pessoas estão falando, eu quero saber do meu propósito, quero encontrar o meu caminho, mas você não sabe nem quem é você ainda, ser humano. Vamos descobrir quem você é, ser humano. Depois você descobre o seu propósito, o seu caminho, entendeu? Descubra quem você é primeiro. O Maui falou que vai estar pelo mundo, mas pelo mundo físico, né? Porque pelo mundo já tá, né? No mundo espiritual, sim, né? Vários seres querendo falar aqui com o planeta Terra, procurando várias conexões, né? Então, tem o quê? No YouTube também. O Devalaya tem YouTube. Então, já tá pelo mundo, já também tá pelo YouTube, né? A Lili falou, quantas sessões é preciso para obter algum norte? Depende de você. Tem gente que é tão boa que em 2 sessões já sabe a que veio. Depende. A Daniele falou assim, exatamente, eu vi você faz querer nos transformar. Tem como? Você é foda, nós nos faz fodinhas. Oh, meu Deus. Olha os comentários. Maurício falou, juntos somos mais fortes, todos somos um. Exatamente, esse é o meu dilema. Meu lema. Esse é um dos meus lemas, Maurício. A Lili perguntou, o mundo não acontece no eu. Dos signos? Gente, põe na agendinha aí, que a Fernanda Zarin tá aqui comigo dia 19 de janeiro. Vocês vão babar nessa live, vocês vão ver. Tô doidão todo mundo. Quero todo mundo os doidos do signo que vive enchendo meu saco. Margot, come a lua, Margot, planeta. Vai, a Fernanda. Vocês vão atormentar a Fernanda dessa vez. A Dani falou, caravana pro Devalaya, que tal? Próximo eu farei. Pode aí, ó. Descobrem, se o Maurício tá aí, põe aí, o endereço, que teve gente perguntando. Vai ter evento esse final de semana e esse preço é por causa do evento, tá? Não é R$50, tá, gente? É R$50 no evento. Que fique bem claro isso. Acabaram as perguntas. Gente, acabou a live? Sinto muito. Live sem pergunta. Carol, faz uma pergunta. Uma pergunta pertinente, como uma boa comunicadora que você é. Eita, deixa eu pensar. Olha lá, a Carol tá pensando, gente. Não, com tanto assunto que eu trouxe aqui, não tem pergunta, o pessoal tá muito evoluído. Eu tô vendo com a ansiedade ali, que você falou da ansiedade. Falei de ansiedade. Eu pensei em alguma coisa. Tem alguma perguntinha aqui na casinha. Falei do medo. Margot, o que você acha da leitura do mapa numerológico? Então, eu nunca desconfio do método, e sim de quem faz, né? Eu sou muito desconfiada de quem faz o método. Então eu acho a numerologia, o tarô, a astrologia, tudo muito foda. Mas quem é o cara ou a mulher por trás do método? Aí é que tá a questão, o método. A Lili falou assim, Margot, você acredita em planos astrais? Qual o seu signo? Você acredita em planos astrais? Pelo amor de Deus, gente, eu acredito Para de rir, Carolina. Eu acredito nos extraterrestres. Eu acredito no cosmos, eu acredito em todo o centurião de Horus se comunicando com a gente. Os reptilianos. Como é que eu não vou acreditar em plano astral? Gente, plano astral chega a ser... Vou fazer uma live com uma astróloga. E lembrando que Fernando Pessoa veio trazendo a astrologia como ciência. A Márcia falou, fina na live, eu vou me acabar nessa live de signos. O Carlos das Raves falou, fale das hierarquias dos anjos. Ô, Carlos, você ia amar o Devalaya, sabia? Era tua cara dar um pulo lá. Só pra você saber. Hierarquia dos anjos? Gente, vamos parar de romantizar a vida aqui. Para começar, anjo significa espírito mensageiro. Eu sou um anjo na terra. Não sei que hierarquia que eu tô, mas eu sou um mensageiro na terra, então eu sou um anjo. O Maurício também é um anjo na terra, e a Priscila é um anjo na terra, e a Valéria é um anjo na terra. Tem vários anjos aqui na terra. Você está falando de querubins, serafins, e blá, 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 o escassachê, né? É dessa hierarquia que você está falando, dos anjos? Carol Quirilos falou, Maurício perfeito. O Bruno F. Dias, já? 2021 será um bom ano? Que ótima pergunta. Depende, você foi um bom menino no 2020? Ano do Dharma, ano do teste, aqui, ano do plantio. Aí o ano que vem é o ano do karma, ano da colheita. Aí tem o karma coletivo, como o karma coletivo tá pesado.
Aí todo mundo, eu não plantei, mas vou participar do negócio. Mas eu vou ser protegida pelo quê? Pelo meu karma individual. Por quê? Porque eu conheço o meu plantio. Se você conhece quem plantou bem, vai colher bem em 2021. A Vera Alice perguntou, como é o tratamento com as pirâmides? É a Verinha, né? Ô, Vera, falar nisso... Ai, a Vera, meu Deus! Ô, Vera, falar isso pra sua filha ia ser, hein? Muito bom, viu? Então, é o que eu tava te falando, a pirâmide de alumínio é mais para cura espiritual, né? Tem a ver mais com o seu campo áurico, campo morfogenético, campo eletromagnético, o contato com os seres, os celestiais. Essa é a pirâmide de alumínio. A pirâmide de madeira tem mais a ver com a terra, a conexão com os animais, com a natureza, com o corpo físico. Para sua filha, a pirâmide de alumínio, em algumas sessões, ia alinhar em muitas coisas. E você também, inclusive, não é só a sua filha, não. A senhora também precisa. Carol Querido falou, Maurício e a Priscila são perfeitos, vários corações. A Márcia perguntou se vai ter o exame de sangue no dia 20. O Mal tem que responder. E no dia 20 de maio, palestra. Mas se você vai nesse final de semana agora, esse próximo do evento, que eu tô falando de R$50, aí vai ter os babados tudo lá, que eu saiba. Se a Priscila estiver lá, também tem isso. Porque é ela que faz o exame. Crislene falou que ela puxa numerologia todo ano, que não erra nunca, que ela faz no personagem. A Vera perguntou se eles entram na pirâmide, sim. Ô, Cacá Carvalho, Carvalho. Porque o user, eu não sei quem é a pessoa. A Cris, tá vendo a Cris aí falando da numerologia? Você vai fazer mapa numerológico, você já tem quem vai fazer, você já sabe? Já troca uma ideia com a Cris aí. Personagem é um site. É um site? Eu não confio em site. Ela falou que super dá certo pra ela. É esse? Cris, eu achei que você fazia o mapa. Se é um site, a Cris está dizendo que funciona. Então, eu não sei. Eu não confio em site, tá? Em todos. A Ana.pbap perguntou qual é a função dos chips? Te atrapalhar, na maioria das vezes. Tem chip que é pra te ajudar, pra ativar cérebro, memória. Mas a maioria das vezes é pra lascar com a tua vida, né? A Márcia falou que você é a anjinha dela. A Bonnie falou, Margot, é comum acordarmos e com o passar do tempo nos pegarmos afastados, sem progredir e até mesmo voltar ao que era? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Repete. Acordar... Margot, é comum acordarmos e com o passar do tempo nos pegarmos afastados, sem progredir e até mesmo voltar ao que era? Então, eu achei... Despertar, eu acho que é isso. Então, mas eu, mesmo assim, achei que ele tem que ser mais claro na pergunta. Acordar, assim, quando você fala de um belo dia, você acorda e fala, caramba, onde eu estava esse tempo todo? Que eu não percebi o que estava acontecendo. Isso faz parte do despertar. E voltar a ser o que era, eu sempre falo para a pessoa que quando ela entende que ela é abacateiro, nunca mais ela vai ser abacate na vida. Entendeu? Quando você acorda e fala, eu sou um abacateiro, por que eu estava me comportando como um abacate até agora? Você nunca mais vai ser abacate. A Lili, que perguntou dos planos astrais, ela falou que ela estava se referindo às casas astrais. Sim, casa cósmica. As casas cósmicas, sim. São 34 mil em cada subcéu. Para cada subcéu, 34 mil casas cósmicas. A Bonnie falou que acordar de despertar. Vou reformular. Isso, reformula para ficar mais bonitinho. A Crislene falou, sim, um site conhecido que é o Personagem. Eu faço mapa astral. Então, se ele perguntou desse site, aí você tá falando que tá ok. Podia ter falado que não, tá vendo? Você não sabe nem se vender, sua zoada. Não, tô brincando, gente. Tem que falar a verdade. É que eu realmente não conheço o site. Mas eu acho que esse tipo de coisa tem que ser muito personalizado, de verdade. Acabaram as perguntas. E que horas são? Tchau. Beijo no coração de todo mundo. Vou fazer uma O Marcelo chegou agora e falta 7 minutos. Fala. Você falou de comunicação como
uma mediunidade também e tudo mais. A gente já falou sobre as mediunidades em si, que a gente já falou que são as mais conhecidas, como a clarividência e todas as Não, outras. na verdade, mediunidade é tanta coisa, não devia ter nem de falar, né? Isso, e aí eu fiquei, né, a gente já falou sobre a clarividência, dessa coisa da mediunidade, mas a comunicação também é uma coisa que eu tenho bastante, e aí eu queria entender essa coisa de você ter 2 dons, às vezes, ou mais de um, tipo, pra você, tem vários, né, mas nós meros mortais não... Mas eu sou um mero mortal. Brincadeira. Mas lidar com essas coisas de ter 2, às vezes, e confundir, tipo, a comunicação que pra mim é mais humana do que a clarividência que pra mim é mais espiritual, mesmo as duas sendo espirituais da mesma Então, maneira. você sabe que quando você fala de que a comunicação é mais humana, às vezes você começa a falar com uma pessoa e nem é você falando e você acha que é você. Verdade. Entendeu? Você tá lá, blá, 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 uísque sachê, e nem é você falando, gente. É outra, alguém buzinando aqui na tua orelha e você só repetindo, reproduzindo. Por isso que eu falo que o comunicador tem que ter prestar muita atenção. Porque às vezes tem comunicador que nem a Carol. A Carol realmente faltou na aula do ponto final, tá, gente? Ela só conhece a aula da vírgula, tá? Só pra vocês saberem. 2 pontos, então, nem pensar, que é a pausa. Então, esse ser humano, se ele não presta atenção em tudo que ele está comunicando, às vezes ele nem percebe que nem era ele que estava comunicando. Tem que ficar ligadinho na comunicação. E quem tem clarividência normalmente é kármico. Clarividência é aquele que vê absolutamente tudo com clareza, né? Por isso que vê assim como está me vendo. Por isso que se chama clarividência. A vidência já não é, mas a clarividência normalmente é kármica. A Lili falou que também faz lá no personagem da Super Certo. O Marcelo mandou um chefa. A Lili tá falou, atrasado, palhaço. A Lili falou volta. A Carol querida não tá caindo mais em uma hora? Tá ficando esse negócio? Voltar, vocês não estão nem fazendo pergunta. A Carol querida falou, Margot, é possível as pessoas terem um compilado de mediunidades como comunicação, música e empatia e não estar conscientes de que são mediunidades? É? Muito possível. A Lili Santos falou, Carol está formulando essa pergunta e queria complementar. Como administrar esses dons? É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você pensa, sente, fala, produz. Eu sempre falo para as pessoas, eu tenho 20 mediunidades. Ah, é fácil? Não. Lógico que não é fácil ter 20 mediunidades. Inclusive, meu mentor fala que se não fosse eu quem eu sou, eu seria louca. Me internariam. Vou falar coisas que acontecem com pessoas que têm mediunidade, e principalmente se forem as adrenérgicas. Ovário policístico, eu tenho. Depressão, não tenho. Dores de cabeça constantes, tenho às vezes. Dores pelo corpo todo, tenho às vezes. Ansiedade, que foi o que o rapaz perguntou, que a pessoa pode ter ansiedade por conta da mediunidade. Problemas cardíacos, de todos os problemas que um médium tem, porque ele utiliza muito o corpo dele. E eu não estou falando de uma pessoa com 20 mediunidades, não. Estou falando de uma pessoa com 3. Vidência, incorporação e, sei lá, clareaudiência. Entendeu? O corpo físico vai ter uma resposta. Agora, o que mais desgasta meu corpo físico é o desdobramento. Porque a maioria dos médiuns desdobram ou dormindo, ou em estado meditativo, eles entram em estado meditativo e vai desdobrar. E eu desdobro aqui, acordada, lúcida e consciente. Então, o meu desdobramento tem um custo alto para o meu corpo físico. Que, inclusive, o cara da acupuntura falou, mas está fazendo mal para você, você tem que parar. Eu falei, mas não está fazendo mal para mim, está fazendo mal para o meu corpo. Meu espírito vai bem, obrigado. Então, você tem que entender se você quer entrar também nisso. Porque você pode usar os seus dons de uma forma mais retida. Não, eu quero só ficar por aqui mesmo. Eu não. Eu me abri para a espiritualidade. Me usem. E com isso eu fui adquirindo vários outros dons. Mas eu me coloquei a serviço do algo maior. Eu realmente sou alguém que trabalho para o algo maior. Qual é a coisa mais importante que eu tenho na vida? O meu propósito, minha missão. Não tem mais nada importante. Nem eu sou importante, tanto quanto o que eu faço. Tem outras perguntas, mas a Verinha falou assim, e por que você vai buscar? Por que o quê? Disso que você está falando. E por que você vai buscar? Para servir. O Gandhi, quando ele estava fazendo um acordo lá entre os generais, que ele queria livrar a Índia, lá da Inglaterra, né?
que aí chamaram ele de Mahatma. Eu já contei essa história numa live, vou contar de novo. E aí Mahatma significa grande alma. Aí Gandhi começou a servir as pessoas. E ele falou, mas por que você está servindo as pessoas? Vocês estão me chamando de grande alma. Se eu sou uma grande alma, eu estou aqui para servir. E é isso. Está a serviço. Mas eu não estou a serviço das pessoas, não, tá? Não fica achando que sou capacha de vocês, não, seus palhaços. Eu estou a serviço do algo maior. Do universo. Do universo. Tem algumas 3, 4 perguntas aqui. Manda aí pra gente fazer. Minutos. Não, mas vai aí, você falou que tá passando do tempo. Se passar os 27 segundos aqui, a gente fala tchau. A Criseline falou pra você falar o que é clarividência, bem na hora que você falou o que era clarividência. Eu sou telepata, né, gente? Tem A isso. Celinha falou que já passou por tal situação, falando igual Taguarela e nem sabia o que. Tá, Celinha, fica pé esperta com o seu dom A aí. Criseline falou pra você ficar. Eu já tô aqui, ó, na cadeira. O JP tem que ir embora, menina. Você não Gomes escutou disse falar? assim, já eu me abalei tanto que consegui sentir e ver, deve ser isso. Ali ele falou assim, dores de cabeça e doença cardíaca com 25 anos, isso pode ser mediunidade mal administrada? Quem falou isso? A Lili. Pode, mas eu sou mais pra emoção mal administrada. 25 anos, uma mediunidade, só se você for uma médium muito foda. Aos 25 anos para estar tendo problema cardíaco. Porque isso é uma ação do tempo, né? 25 anos. Meu Senhor. A Carol Quiras, vou ficar te tietando até a live acabar. E acabou. Acabou, então, acabou o tempo. Acabou a live. Acabou os comentários e as perguntas. E o JP, ó. Gente, eu vou voltar pro horário original, tá? Pode deixar. Eu vou voltar para as 20 horas. Eu só fiz isso porque o chatoniro do JP vai fazer não sei o que, não sei aonde, tá? Mas me aguardem. Então, ó, turma que tá aí, Lili, você principalmente, que tá falando sobre essa mediunidade aos 25 anos, vá conhecer o Devalaya. Eu tô falando pra vocês que eu resgatei várias coisas da minha própria história quanto consciência lá. E olha que eu tenho informação pra porra. Vocês sabem disso que eu tô toda hora trazendo aqui. Imagine vocês que não têm informação quase nenhuma, o que vocês vão descobrir nesse lugar. Ó. Ok? O povo pediu o endereço do Devalaya, a Carol Quiras mandou perfeição, o Elias falou, eita, cheguei na hora. Escreve de novo o Devalaya Ashram aí pro povo procurar. Cadê o Maurício pra pôr o endereço? Deve ter saído, né? A Priscila ia pro hospital hoje. A Criseline falou que eu sou filho da Valéria. A Lili falou JP aparece. Não, vai na palestra pra conhecer ele, Lili. O Bruno, obrigado pela live, excelente, parabéns, sou teu fã, todo mundo te ama. Love you, vocês todos.